Ei, mulher, por aí, você também já pensou? Eu sei exatamente o que eu preciso fazer, mas não consigo colocar em prática? Será? Eu quero te convidar hoje para a gente pensar um pouquinho mais sobre o que está por trás desse saber exatamente o que fazer, mas ainda não conseguir colocar em prática e principalmente como a gente pode se exercitar para conseguir agir daquela maneira que a gente deseja se posicionar. Então, vem comigo para essa conversa que eu sei que pode te ajudar aí na sua jornada, assim como na minha também. Eu sou Camille Coelho, psicóloga e mentora de mulheres, e esse é um espaço seguro de trocas, de partilhas, onde a gente vai destravar o nosso potencial e a nossa essência. É um canal que está começando e que está de portas abertas para você estar aqui juntinho com a gente. Então, vamos juntas falar um pouquinho mais sobre como é que a gente pode destravar algumas ações que são importantes para a gente, mas que ainda existe uma certa dificuldade. O primeiro ponto que eu queria falar com você é o seguinte: a ação, colocar em prática algo que a gente já vem construindo dentro das nossas reflexões, é algo que exige que a gente se apresente para o mundo, é algo que exige que a gente realmente demonstre para as pessoas que estão ao nosso redor, a partir de atitudes, aquilo que internamente, de algum modo, a gente já consolidou. E isso por si só pode ser sim alguma trava, pode trazer alguma trava ali de receio de julgamento, de vergonha, de medos que podem vir aí acompanhados dessa ação de colocar em prática aquilo que para você é importante. Mas a gente precisa, antes de olhar para o que as outras pessoas ao redor podem pensar ou podem dizer sobre aquilo, entender por que a gente realmente deseja ter aquela atitude, deseja ter aquelas ações e por que que a gente entendeu então em processos anteriores que era isso que a gente deveria fazer. E a gente já passou aqui por uma série de vídeos onde, em primeiro lugar, a gente falou sobre reconhecer e aceitar a nossa história de vida, para daí então tirar os aprendizados importantes e tomar decisões, fazer escolhas mais intencionais e coerentes com os nossos valores pessoais. E é aí nesse processo que está o ponto-chave, digamos assim, que vai fazer com que a gente se comprometa com as ações que a gente deseja executar. Eu sei que tomar consciência de algumas coisas não é suficiente para a gente já sair mudando tudo e colocando em prática. Senão, realmente, eu acho até que seria bem mais fácil, né? A gente toma consciência e aí tudo já muda da noite para o dia. Mas não é bem assim. Tudo exige um tempo, um processo, um amadurecimento desses pensamentos, dessas ideias, dessas escolhas que a gente muitas vezes vai alinhando ali ao longo da nossa trajetória. Então, olhar para como a gente tomou essas escolhas faz todo sentido para que a gente tenha um verdadeiro compromisso com as nossas ações. E a gente vai entender um pouco mais aqui como a gente vai dar esses passos. Então, muitas vezes, quando a gente já traçou as nossas escolhas, já entendeu um pouco melhor por onde a gente quer caminhar, uma dúvida que vem junto com o eu já sei o que eu preciso fazer, mas eu tenho dificuldade de fazer aquilo, são os julgamentos da nossa capacidade. Será que eu sou capaz? Será que eu vou dar conta? Será que isso é válido mesmo? Vem algumas dúvidas que vão te envolvendo como que um julgamento interno e às vezes um reflexo do externo também. Mas muitas vezes é um processo muito mais interior, onde você mesmo precisa se fortalecer consigo, né? Olhar um pouco mais para tudo isso ali que já foi entendido, que já foi compreendido, agora como algo que precisa ser consolidado.
E nessa consolidação, exige que você tome atitudes, que você realmente haja na direção daquelas ações ali, né, que vão efetivar aquilo que você já deliberou aí na sua cabecinha. Então, esse medo que vem do julgamento, do erro, da vergonha, vai travando a tua conexão com a verdadeira intenção por trás da ação. E é esse o ponto-chave que a gente vai conversar aqui. A intenção que está por trás da ação é ela que vai sempre ser ali aquela luzinha que vai te fortalecer para tomar aquela atitude. Sempre quando a gente vai agir diante de uma situação que nos traz desconforto, que nos traz medo ou que traz alguma insegurança, é importante que por trás exista um propósito, que exista um porquê muito forte que me leve a realmente fazer aquela ação, a tomar aquela atitude, né? Então, no momento em que você se depara com aqueles receios, com aquelas dúvidas, aqueles questionamentos, você precisa olhar para a intenção por trás e, a partir disso, se fortalecer. Dizer para si mesma é quase que uma conversa interna, sabe? Como se a gente estivesse tendo essa conversa aqui e você depois fosse ter uma conversa só você consigo mesma. E aí, essa conversa vai te fazer encarar aquele desafio, encarar aquela situação, porque você está fortalecendo a intenção por trás. Qual é o propósito? E essa intenção que a gente falou no vídeo anterior sobre escolhas, ela está totalmente relacionada com seus valores pessoais. Então a gente já tem ali, né, algo muito forte, uma base muito forte estabelecida para que efetivamente faça sentido tomar ações, atitudes relacionadas àquela intenção que está por trás. Esse é um primeiro passo, que é muito importante, mas a gente precisa de duas grandes habilidades que vão te ajudar a caminhar de maneira mais consistente. Depois de entender a intenção, para colocar em ação, a gente precisa da autoconfiança. Então, como é que a gente pode desenvolver essa autoconfiança? É importante que a gente entenda que a confiança, ela não depende de ter todas as certezas do mundo. Não depende de que eu tenha a certeza de que vai dar certo para eu confiar naquilo ali e ir lá e executar. Não, a confiança é justamente, mesmo sem saber o resultado final, mesmo sem ter certeza do que vem depois, eu confio no que está por trás desse processo. Eu confio no que eu também já construí de escolhas, de reconhecimento da minha história, de aprendizados que eu fui retomando. E essa autoconfiança, essa capacidade de entender que, por mais que as atitudes, os caminhos que eu siga, não me tragam 100% do retorno que eu gostaria, mas eu sei que eles vão estar alinhados e coerentes com aquilo que eu já vim construindo anteriormente. Então, o primeiro ponto é a gente trabalhar, fortalecer a nossa autoconfiança. E tem um ponto bem interessante aqui que eu quero te convidar a pensar. Construir a nossa autoconfiança depende muito também de a gente praticar aquilo que a gente acredita que é importante. Então, imagina só, quando eu entendo que tem uma ação que é muito importante para mim, por exemplo, vamos pensar aqui em beber água. Eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso fortalecer o meu corpo, eu preciso que ele esteja hidratado, porque para mim a saúde é um valor, porque para mim agora é o momento que eu estou cuidando dessa minha saúde e eu vou lá, me comprometo de beber água todos os dias certinho, estabeleço uma quantidade que eu vou beber e eu vou lá e eu executo. Eu faço exatamente aquilo que eu me prometi que iria fazer. Isso fortalece a nossa autoconfiança. Isso fortalece a nossa autoestima, porque eu estou realmente confirmando para mim que aquilo que eu estabeleci como meta, eu fui lá e cumpri. Então, eu sou capaz. Eu consigo realizar. Eu consigo dar conta daquilo.
E principalmente quando a gente tenta fazer algo que é desafiador. Então, por exemplo, lançar esse canal aqui no YouTube para que a gente possa conversar, para que a gente possa fortalecer o nosso feminino e destravar o nosso potencial. É algo que está totalmente ligado às minhas intenções. Para colocar isso em prática, para ir para a ação e estar aqui agora gravando esse vídeo, conversando aqui com você, eu precisei me fortalecer e dar passos na direção de executar realmente isso para confiar que eu era capaz. Então, mesmo que talvez eu não consiga usar todas as palavras que eu gostaria, ter toda a qualidade de áudio, de gravação, de edição que eu gostaria de ter, eu estou aqui me propondo a fazer isso. E isso vai desenvolvendo uma autoconfiança. E um spoiler aqui para vocês, tá, gente? Isso também sinaliza que antes de entrar aqui nessa gravação, eu também lá fora me questionei, me perguntei se será mesmo que ficou bom, será mesmo que vai dar certo? Mas aí eu tive que olhar para mim mesma e ter aquela conversa interna que eu falei que você deveria ter consigo mesma e dizer assim, sabe por que que a gente tá aqui, né? Então bora. Recomeça, refaz, grava de novo, grava assim mesmo. Ai, não gostei de tal coisa. Vai assim mesmo, mas começa, dá o passo, faz a ação. Uma das coisas que eu pensei lá fora antes de entrar aqui foi o seguinte: os primeiros vídeos com certeza não vão ser os melhores, porque eu quero todos os dias me desafiar a fazer algo melhor ainda. Então, quando passar um ano, daqui a um ano, ou mesmo daqui a 6 meses, se a gente pensar a um prazo menor, eu tenho certeza que as qualidades que eu vou estar entregando aqui vão ser melhores. Seja a qualidade de mim enquanto pessoa, que vou estar me desenvolvendo, vou estar conseguindo aprimorar algumas habilidades, seja as qualidades do meu trabalho, da minha estrutura, do áudio, da gravação, do microfone, sei lá. Seja o que for, daqui a um tempo, quanto mais eu fizer, mais eu vou aprimorar. E isso volta para cá, para o nosso processo de desenvolvimento da nossa autoconfiança, com um alerta importante. O treino, para que a gente consiga desenvolver a nossa capacidade de confiar nas nossas habilidades e de se comprometer verdadeiramente com as nossas ações, a gente precisa treinar. E treinar é o que, gente? Repetir. Repetir e repetir. Buscando sempre olhar para aquilo ali que aconteceu, reconhecer as características, acolher o que você não pode controlar e tomar escolhas, tomar decisões que podem mudar aquilo que você pode controlar. Talvez eu possa controlar num próximo vídeo a iluminação. E aí eu vou deixar uma iluminação melhor aqui dentro desse aspecto da gravação do vídeo, né? Então a gente precisa fazer esse movimento com frequência. Treinar é repetir, aprimorar, repetir, aprimorar, repetir. E na nossa vida pessoal, no nosso desenvolvimento pessoal e profissional também, é isso que a gente precisa fazer para confiar mais no nosso próprio potencial e assim se manter comprometida com as ações que são importantes diante das nossas intenções e dos aprendizados que a gente teve ao longo da nossa história. Então, é um encadeamento de coisas. A gente vai tá aqui nessa série de vídeos, né, que vai estar sempre se conectando. Uma coisa conecta com a outra. Lá no primeiro momento, a gente falou sobre olhar para a nossa história de vida, reconhecer, aceitar o que aconteceu, olhar para isso e tomar decisões e escolhas mais intencionais a partir do que você aprendeu na sua história de vida. E agora a gente está falando sobre ter atitudes, ações comprometidas com esses dois passos anteriores que a gente já deu. Então, aqui a gente precisa pensar que é um fluxo constante, que a gente vai estar sempre voltando para olhar a nossa história, para olhar o que passou e o que nós aprendemos, para tomar novas escolhas, para assim também se comprometer com novas ações que estejam coerentes com os nossos valores,
com aquilo que tem de intenção dentro das nossas escolhas. Faz sentido até aqui, gente? Me conta aí também nos comentários, porque eu quero entender de vocês como é que tá chegando esse processo, tá bom? Então, agora eu quero te fazer uma pergunta. Quando você se compromete com algo que é diretamente para você, e aqui eu não estou falando especificamente sobre trabalho, sobre o teu relacionamento com o teu esposo, não estou falando sobre o teu relacionamento com os teus pais, com os teus filhos, mas do teu relacionamento consigo mesma. Você se compromete e cumpre aquilo que você se promete. Esse é um passo essencial para estabelecer a tua autoconfiança e fortalecer a tua autoestima. Se comprometer com aquilo que você combinou consigo, sabe? Sabe aqueles acordos que a gente vai fazendo? Ai, dia tal eu vou me comprometer a começar tal coisa. Ai, eu vou mudar tal contexto. Eu vou fazer tal dieta. Sabe esses compromissos? Cumprir com eles é algo que fortalece imensamente a nossa autoestima e a nossa autoconfiança. E isso faz com que a gente efetivamente tenha ali a energia para colocar ações em prática, para se comprometer verdadeiramente com aquilo que a gente deseja. Então, eu quero te convidar a se comprometer com algo para si e cumprir. Esse processo ele nos permite dizer para nós mesmas: eu sou importante, eu importo para mim, eu cumpro com aquilo que eu estabeleço comigo mesma, né? E esse movimento ele vai fazendo, ele vai literalmente trazendo movimento. Quanto mais a gente se compromete e cumpre, mais movimento vai tendo, sabe? Quando a gente já tá ali nadando, quando a gente já tá ali na estrada, quando a gente já tá no meio da trilha, a gente vai se empolgando, vamos mais, vamos terminar essa trilha, vamos nadar mais, vamos fazer um pouquinho mais de exercício. Você já deve ter passado por isso em algum momento, né? Por exemplo, na academia, você tá ali fazendo um exercício e aí você vê que já foi as repetições que você conseguia, mas peraí, que eu acho que eu consigo mais uma, bora lá, mais uma repetição. E isso vai te dando a intencionalidade, mas vai te dando também, principalmente, uma compreensão de que você pode ir além, de que você pode dar mais um passinho e de que aquilo é importante para você, de que você está se comprometendo aí cada vez mais. E isso vai gerando movimento. Movimento gera mais movimento, mais ação, e você continua treinando essas suas habilidades, essas suas capacidades. Então, eu quero te convidar a construir aqui, agora mesmo. Se você quiser, você pode pausar esse vídeo assim que eu terminar de falar sobre isso e construir essa ideia que eu vou te trazer. Eu quero te convidar a escolher um microcompromisso. Não precisa ser um compromisso gigantesco. Lembra, a gente não vai mudar tudo da noite para o dia. Não precisa ser algo gigante, mas pode ser uma coisa pequenininha que amanhã você vai se comprometer e vai cumprir. Porque você vai olhar para você mesmo e vai dizer assim: pera, eu sou importante. Eu não vou abrir mão disso daqui. Eu quero que você escolha uma ação para você se comprometer de executá-la amanhã. Pode ser uma ação direcionada a qualquer área da sua vida. Por exemplo, a sua saúde, o seu bem-estar, a sua estética, o seu desenvolvimento intelectual, seu desenvolvimento espiritual. Você pode escolher. Você vai ficar livre para escolher, mas você vai se comprometer com algo que amanhã você vai executar para te levar um pouco mais para perto daquilo que você deseja, da vida que você deseja viver. Porque por trás de todas essas ações comprometidas está uma intenção em relação à vida que a gente deseja viver. Então, o meu convite é esse. Elege aí. E se você quiser, compartilha aqui nos comentários qual é essa ação. Pode ser que você inspire outras mulheres também a fazer o mesmo, né? Eu também quero ser inspirada por você. Então, compartilha aqui embaixo que eu vou ficar muito feliz de saber o que você escolheu para se comprometer.
E eu quero continuar refletindo com você e trazer um ponto que vem depois disso, depois do movimento, depois que a gente age de forma comprometida e a gente fortalece a nossa autoconfiança, que é o aspecto da liberdade. A gente se sente de forma plena, sendo quem nós somos, livres para realmente colocar para o mundo aquilo que faz sentido para a gente, aquilo que faz parte das nossas intenções, dos nossos valores pessoais, daquilo que a gente realmente quer colocar para o mundo como algo que vai somar, como algo que vai trazer também para as outras pessoas algo melhor, que vai mostrar ali não só o seu potencial, mas também o das pessoas que estão ao seu redor, o das relações que você construiu, da sua carreira, do seu potencial profissional, porque sempre que a gente se posiciona, isso impacta tudo que está ao nosso redor. E esse aspecto da liberdade de se visualizar, podendo escolher e podendo agir na direção daquilo que a gente tem de intenção, aquilo que está ali na nossa essência, faz com que a gente entenda, né? Volta lá para o começo, faz com que a gente entenda o porquê se comprometer, o porquê executar. Porque aí a gente vai começar a ver o resultado. É como se a liberdade ela fosse o resultado, que pode ser expresso de várias maneiras, porque aí na sua vida, na área que você vai se comprometer a executar algo diferente, o resultado vai ser seu, vai ser individual. Mas de algum modo, esse resultado vai retroalimentar todo esse sistema e te mostrar a importância de realmente se manter comprometida com essas ações. Se isso faz sentido para ti, se realmente é importante para você se comprometer consigo mesma, coloca aqui nos comentários. Eu me comprometo comigo mesma. Eu sou importante. E executa essa ação do micro compromisso para que você possa realmente amanhã colocar em prática e voltar a estabelecer processos de treinamento aí da sua autoconfiança. Se você ficou até aqui, muitíssimo obrigada por participar dessa conversa. Curte o vídeo para que outras pessoas possam também receber esse conteúdo e fica aqui pelo canal, se inscreve, porque a gente vai ter ainda muitas outras conversas, muitas outras ações comprometidas na direção dos nossos valores. E eu tenho certeza que quando a gente está em comunidade, isso tudo se potencializa ainda mais, porque a gente ativa o nosso pertencimento, que a gente falou lá no vídeo anterior, no segundo vídeo dessa série. Então, vamos pertencer juntas e construir esse espaço aqui, tá bom? Muito obrigada por estar aqui. Um beijo grande e até a próxima!